Pode ficar à vontade. Shalom para todos. Graças a Deus, sou grato a Deus por estarmos juntos nesse momento, nessa manhã de domingo. E para falar sobre esse tema que é de suma importância, adoração ao Senhor, né? E então eu queria orar, quero orar, né, antes de começar, pedindo a direção do Senhor, que Ele venha iluminar os nossos corações, trazendo revelação, para que possamos de fato aplicar essa palavra no dia a dia. Pai, muito obrigado por, ó Deus, ter nos acordado nesse dia. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado porque a tua palavra, Pai, não vence, mas ela sempre, ó Deus, é atual e nos indica o caminho a seguir. Pai, que o Senhor venha me abençoar e abençoar a todos que estão, ó Deus, ouvindo essa palavra e a todos que ouvirão no futuro. Que a tua rica misericórdia e bênção venha sobre cada um e sobre sua casa, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Tem um texto-chave que é de João 4, né, 23, inclusive nos dias anteriores foi bem explicado sobre ele. Eu queria começar falando sobre isso, quando Jesus conversa com aquela mulher no poço ali de Samaria, e ele fala que estava procurando os verdadeiros adoradores, que assim adoram em espírito e em verdade. Então eu fiquei intrigado com aquela palavra, quando ele diz que Deus está procurando. Então, em primeiro lugar, você só procura o que foi perdido. Então, é como se fosse uma cobrança do Pai, um lamento de Deus. Eu estou procurando, porque algo foi perdido. Então, talvez nós precisamos refletir isso todo dia, se nós perdemos esse verdadeiro significado da adoração. Então, ele diz que estava procurando. E não é somente isso. Eu vejo na palavra de Deus que 97% da Bíblia foi escrito para a igreja. Às vezes a gente até usa o texto para evangelismo e tal, mas aqueles textos que parece ser radical para o povo mundano, que não conhece a Deus, é para a igreja. Por exemplo, Apocalipse 3:20, né? Eu estou na porta, eu bato, se você abrir, eu vou entrar, vou fazer uma festa. Aí a gente pensa, poxa, ele está falando para alguém que não conhece ele. Ele estava mandando uma carta para a sua igreja. O dono da igreja estava lá de fora, né? E agora, com relação à adoração, ele faz esse lamento. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Então, algo que existia e que foi perdido no tempo. Mas, por outro lado, a gente só procura algo que é difícil. Porque se a coisa for fácil, você não precisa procurar, está ali e você pega, né? Então, é algo que está difícil de encontrar. Parece que ele tem que colocar holofote, ele tem que colocar ali alguma coisa, uma lupa, né, para encontrar algo que está difícil. Então, eu vejo isso dessas palavras do Senhor. Mas tem algo especial, que você só procura algo que é valioso para você. Então, a adoração é algo tremendo, é valioso para o Pai. E por isso nós precisamos atentar, né, para isso, né? E interessante que isso que ele reclamou aqui, em João, no capítulo 4, já vinha acontecendo há tempo. Se olharmos para Amós, no capítulo 5, principalmente o verso 23, olha o que a palavra de Deus diz: afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das suas liras. Então, o Senhor, de certa forma, está aqui farto da hipocrisia do seu povo, especialmente da sua música. O povo era hipócrita, era cínico, celebrava muito bem as festas, né? Oferecia os sacrifícios regularmente, mas o amor pelo Senhor havia esfriado há muito tempo. E o Senhor está reclamando aqui. Eles, de repente, frequentavam os cultos para mostrarem que eram pessoas santas, honestas, decentes, mas os seus corações estavam vazios, longe de Deus. Então, evidentemente, não havia nenhuma espiritualidade na adoração deles. Mas no verso 23, Deus revela que as músicas de Israel haviam se tornado um mero ruído, um barulho aos ouvidos dele. Olha o que ele diz: afasta de mim o estrépito. O vocábulo estrépito, ele quer dizer barulho forte, agitação, tumulto
ostentação. Então, nós podemos aprender aqui que Deus não ouvirá canções de louvor e adorações vazias, por mais criativo que seja, porque, inclusive, falando da atualidade, o que há de melhor está dentro da igreja. Inclusive, eu fazia aula de violão e de teclado com um rapaz muito experiente, foi muitos anos guitarrista de uma banda famosa, e eu ia longe estudar com ele, e pagava caro. E eu cheguei lá, ele teve a ousadia de me mostrar que ele tinha 470 volumes de não cristãos, e ele tinha um de cristão. E ele metia a boca na questão da igreja, dos cristãos. Eu falei, eu acho que você está equivocado, porque o pessoal de fora do mundo vai pegar dentro da igreja os melhores produtores, estão dentro da igreja. Os melhores músicos estão dentro da igreja, porque eles estão ensaiando, eles têm a unção de Deus, estão treinando. As melhores vozes, é só olhar o programa do Raul Gil, a maioria do pessoal que passa lá saiu de igreja e de outros programas também. Então, isso é uma farsa de Satanás, a pessoa dizer que a questão musical da igreja, o gospel, perde para o mundo. Não perde nada. E você tem uma gama de estilos. Você pode escolher o estilo que quiser, que tem dentro da igreja, né? E tudo mais. Então, não há essa necessidade, eu acredito. Né? Então, não é pela maneira criativa de se fazer a música, não é pela maneira produtiva, né, atual que se faz a música, não é isso que vai atrair o coração de Deus, não é o show. Deus não quer show. Nosso coração precisa estar sincero e reto diante de Deus, completo. É interessante que em 2 Crônicas, no capítulo 25, verso 2, diz assim a palavra, que o rei Amazias fez o que era reto perante o Senhor, mas o seu coração não tinha inteireza. Então o Senhor até elogia ele. Você fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, todavia, entretanto, não há inteireza no seu coração. Então, eu acredito que é isso que Deus hoje quer nos instruir, é isso que ele reclamaria hoje. Olha, é inteiro, não é só me louvar de lábios, mas seu coração tem que estar em mim, tem que estar perto de mim. É uma vida completa. Então, eu acabei falando aqui de música, falei aqui dessa questão musical da adoração, mas eu não acredito que a adoração se resume a isso. A adoração é um estilo de vida. Em todos os aspectos da nossa vida, precisamos adorar. Entendeu? No dia a dia, 24 horas, 30 dias por mês e o ano inteiro. A adoração é um estilo de vida. E nós vamos tentar falar disso aqui mais adiante. Então, eu acredito que o nosso louvor, ele deve ter o vigor espiritual da igreja primitiva, a igreja de Atos, que resultou na conversão de muitos. Isso está em Atos, no capítulo 2, verso 47. O povo era atraído por aquela adoração e eles vinham já salvos. Ninguém precisava nem evangelizar. A Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo. Então, possivelmente nós vamos estar falando disso, essa maneira da adoração perfeita contagiar o mundo e aos que estão ao nosso redor. Então, amados, o que é adorar, afinal? De uma maneira bem geral, adorar seria render, submeter, prostrar-se, beijar os pés. No original mais antigo, é levado para esse lado. E depois ele vem migrando esse aspecto, né? Homenagear, prestar homenagem ou reverência, é dar culto a Deus. Interessante que em Mateus 4, no verso 10, bem na hora, no momento da tentação ali, o diabo pressionando Jesus, ele dá uma dica aqui para nós. Quando o diabo fala, olha, eu te darei tudo, se prostrado me adorar, Jesus diz assim, também está escrito, só a ele darás culto. Então, a adoração é dar culto, e só Deus merece o culto, adoração, louvor e honra. Então, a adoração é devida a ele.
Mas é claro, existem vários níveis para chegar na adoração. Vou falar de 3 aqui, por exemplo. Cantar. Cantar é uma maneira, mas é uma maneira inicial muito tênue. Cantar é celebrar, é festejar, é se alegrar, é alabança. E todo mundo canta. Mas o segundo nível, agora um pouquinho mais profundo, é louvar. Porque louvar é falar bem de Deus, é falar bem de alguém, é vangloriar, é elogiar, é exaltar os feitos e as obras de alguém. Então, quando você louva, você está falando da grandeza do Senhor, do que Ele fez, do que Ele faz. Isso é louvar. E interessante, quando eu estava na faculdade, me lembro de alguns alunos, não foi o meu caso, mas alguns alunos que passavam e eles escreviam lá no diploma: Fulaninho passou com laude, passou com louvor. Então, quer dizer, uma exaltação, isso é louvar. Louvor, a atitude, o empenho daquele aluno. Então, louvar é isso, é exaltar algo que a pessoa fez. Mas adoração é mais profundo. É exaltar, é divulgar quem ele é. Então, não vou falar das coisas que ele faz, mas da essência, dos atributos essenciais de Deus. Isso é adoração. Então, quando você canta que Deus é bom, que Deus fez algo maravilhoso, que Deus cura, você está louvando. Mas quando você fala que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é poderoso, você está adorando, porque você está falando da essência dele. Então, queridos, e como adorar? Eu disse aqui que a adoração não é só louvar, não é só cantar. Isso é uma das etapas da adoração. Mas tudo que nós fizermos deve ser para adorar a Deus. Por quê? Porque nós somos os seres que nascemos para adorar, seres adoradores, por essência. E, e aí você só pode adorar duas pessoas. Ou a adoração está indo para Deus ou está indo para o outro. Interessante que Deus só recebe, como eu disse aqui, 100%, com interesse de coração. Mas Satanás não, ele recebe um pouquinho, uma porcentagem, porque já está bom para ele, que ele vai tentando conseguir mais, porque a adoração não é devida a ele. Então, se você der um pouquinho para ele, tá bom, porque não é dele. Qualquer coisa tá bom. Mas Deus, ele é devido à adoração, então ele quer tudo. Ele não aceita metade ou um pouco. E então, amados, como é isso? Como funciona isso? Eu disse que a adoração é no dia a dia. Por exemplo, se você recebe um dinheiro a mais e não devolve esse troco para a pessoa, alguém recebeu a adoração. Quem recebeu? Entendeu? O fruto da desonestidade. Entendeu? Mas se você olha o que não deveria olhar, um coração impuro, um olhar malicioso, alguém recebeu adoração. Então, foi o tempo que as pessoas acreditavam que Satanás, para receber adoração, ele tinha que, ou você tinha que falar o nome dele, você tinha que se prostrar para ele. Não. Ele recebe adoração nas mínimas coisas, entendeu? Nas mínimas coisas. Ele pode ser adorado. Então, o apóstolo Edro até falou aqui dos 5 maridos, né, que a mulher aqui de João 4 teve, né? Foi justamente aqueles 5 demônios lá que pertenciam àquelas nações estranhas que foi colocado em Samaria. Então, eu vejo que toda vez que você faz algo que não agrada a Deus na área da finança, quem vai receber adoração, de repente é Mamon, se você for crente é Mamon, né? Por aí afora. Mas se for na área sexual, alguém vai receber adoração, ou é Afrodite, ou, ou é Pombagira, Sete Sai, alguma coisa. Mas se a pessoa adora na questão do tabaco, da droga, do álcool, Zé Pilintra vai receber, Preto Velho vai receber essa adoração. Então nada é em vão. Nada é em vão. Então as pessoas, às vezes, hoje, nosso dia, eu estou vendo e ouvindo essa novela aqui, mas eu sei que é mentira. Não tem nada, não, eu sei, eu estou sabendo. Justamente por você estar sabendo que é mentira, não deveria estar gastando seu tempo com aquilo. Porque a mentira, quem criou foi Satanás, então ele vai receber essa adoração. Às vezes gastamos tempo assistindo um filme de terror, de violência. Não, isso é um filme, não tem nada a ver, só um passatempo, entretenimento.
Não, mas, no mínimo, Napoleão, que é o destruidor violento, vai estar recebendo essa adoração, esse tempo seu gasto com ele. Então, queridos, nada é inútil, nada é fútil. Nós somos adoradores. Ou estamos adorando ao Senhor ou adorando a quem não merece adoração. Mas alguém está sendo adorado em algum lugar. Então, eu queria deixar bem claro essa essência aqui do dia a dia que nós precisamos cuidar. Mas como adorar a Deus? Cada um que serve ao Senhor adora de uma forma. Então, não existe aqui uma regra. A nossa vida deve adorá-lo. Né? Então, se a gente for olhar aqui em Gênesis 22, 5, Abraão adorou obedecendo, oferecendo um sacrifício a Deus. Foi uma adoração. Ele disse para os seus empregados: fiquem aqui, até que eu e o moço Isaac vamos ali adorar. E ele não tinha um instrumento, ele não cantou uma música, mas ele disse que ia adorar com aquilo que ele foi fazer, obedecer a Deus e sacrificar. Mas em Gênesis, no capítulo 24, o servo de Abraão foi orientado a buscar uma esposa para Isaac. E ele orou a Deus, pediu direção, e quando chegou lá, deu tudo certo. Ele encontrou lá a Rebeca, e então ele adora. O texto diz assim, que ele adorou, mas essa adoração foi uma adoração de gratidão. Ele curvou-se em adoração e disse: bendito seja o Senhor, que me conduziu nessa jornada. O texto diz que ele adorou, mas ele não tinha um instrumento, ele não cantou, mas o seu coração tinha gratidão. Isso era adoração. Mas em Mateus, no capítulo 28, 17, mostra-nos que a adoração pressupõe fé. Então, quando os discípulos viram Jesus ali ressuscitado, a Bíblia diz que eles adoraram, mas teve alguns que duvidaram. Os que creram, que exerceram fé, adoraram, mas alguns duvidaram e não adoraram. Então, a dúvida é um obstáculo para a adoração. Sem fé não acontece adoração. Então, queridos, eu vejo aqui nisso que eu falei, que a adoração, ela vem de uma obediência, ela tem que ter obediência, ela tem que ter gratidão e ela tem que ter fé. Essas três coisas têm que estar intrínsecas no nosso coração para que haja adoração. Mas, como? Eu estou dizendo aqui de como as pessoas adoraram. Daniel, ele adorou, mas a adoração dele foi através de oração com propósito. Ele tinha horário para orar, ele tinha persistência, 3 vezes ao dia, e Deus usou aquilo para resgatar o povo de Israel. Adoração através da oração. José, ele adorou a Deus, dando o melhor que ele tinha e onde estivesse. A Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão dava certo. Ele estava como escravo na casa de Potifar e ele fazia o melhor. Ele estava na cadeia e ele fazia o melhor e o carcereiro até deu a chave para ele. Ele tinha um coração serviçal. Alguém sonhou, nem pediu para ele a interpretação, ele foi lá e deu a interpretação. Isso era adoração e resultou em benefícios para muitos. Então, a adoração contagia e abençoa outros. Mas se a gente for olhar Jó, no capítulo 1, 20 e 21, a Bíblia diz assim que então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça depois de ouvir toda a desgraça que tinha acontecido na sua família e com os seus bens. Ele se lançou em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó adorou, sem cantar, sem tocar, mas ele adorou não murmurando. O apóstolo falou isso aqui, reconhecendo que Deus estava no controle. Mesmo no momento difícil, ele poderia confiar, ele deveria depender de Deus. E ele adorou. Então, queridos, eu e você precisamos aprender a adorar também em todos os momentos, em qualquer situação e fazendo qualquer coisa que estejamos fazendo, não é mesmo?
Então, eu vou falar, a adoração, ela tem esse lado individual e tem o lado coletivo, né? Então, no culto, por exemplo, a música, a adoração coletiva, ela não deve ser apenas um adorno, um acessório, mas ela é parte integrante da adoração e do culto a Deus. Mas a música também não é para amolecer os corações. Ela não tem a finalidade de produzir emoções nas pessoas. E nisso aqui eu queria até dar uma palhinha, porque é comum a gente ouvir, eu ouço isso muito. Há poucos dias estava numa casa e veio uma pessoa e disse: Olha, rapaz, eu estou desviado, mas eu já fui muito crente. Eu pregava e as pessoas choravam, entendeu? Então, para ele, ele ser crente, o Deus está com ele, era a pessoa chorar. E muitas vezes nós estamos pensando nisso. Nossa, eu cantei, eu toquei e as pessoas choraram. Chorar está falando da alma, emoção. A pessoa pode estar emocionada. E a música tem esse poder, entendeu? Mas isso não quer dizer mudança. As pessoas podem chorar hoje no culto e amanhã estar em pecado, não produzir mudança nenhuma na sua vida. Então a música, ela pode fazer isso, tocar as emoções, mas isso não é a finalidade primeira dela. A música também não tem a finalidade de fazer as pessoas se sentirem bem, mas ela tem a função de proclamar e ensinar a palavra. Eu creio que essa é a função essencial. Então, a música, ela é pregação, ela não é entretenimento ou recreação. Ela tem que pregar a palavra, ela tem que falar de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, do ponto de vista vertical, a finalidade é glorificar a Deus. E do ponto de vista horizontal, a finalidade é ensinar o povo. Então, há muitas músicas que é cantar, é só alabanza, é festa, né? Mas ela não fala nada, ela não ensina nada. E, e muitas vezes a gente até sabe, os estúdios, os técnicos sabem qual é a música que toca. Então, hoje, às vezes cantores de renome vai com a música para gravar e o pessoal fala, não, você muda isso aqui, muda aquilo ali, porque senão não vai vender, senão não vai agradar. E se a pessoa tiver a fim apenas de agradar, ele vai submeter ao que o povo quer ouvir. Mas nós precisamos agradar a Deus. Os ouvidos dele precisam gostar, precisa querer, precisa aceitar essa adoração, se é musical ou se é de outra forma. Então, no espaço litúrgico, nós servimos a Deus com os nossos cânticos, com as nossas orações, súplicas, comunhão, gratidão. Mas no espaço cotidiano, nós servimos a Deus com o nosso trabalho, com a nossa obediência, com o amor ao próximo, com o ministério, com o compromisso missionário. Isso é adoração. Nós falamos muito de renovação, né, do culto, renovação hoje. E, de fato, nós precisamos estar renovando a cada dia. O Senhor nos chama para isso, né, para a renovação. E toda renovação, ela começa no espaço individual com Deus. A palavra de Deus diz que se você quer algo público, você tem que começar na comunhão, na intimidade, só você e ele. Entra no seu quarto e tudo que você falar, pedir a Deus em secreto, ele trará publicamente. Então as pessoas querem muita publicidade, quer aquilo que muitos vão ver, né? Mas tudo começa no secreto, no individual, eu e Deus. Então a renovação, ela começa no espaço litúrgico, né? A renovação que precisamos, ela começa no espaço litúrgico, mas ela não termina lá. Ela continua em todo lugar, em todo tempo onde estivermos. Adoração é isso aí, 24 horas por dia, em todos os lugares. Né? Lá no trabalho, o meu trabalho precisa adorar a Deus. A minha maneira de ser precisa falar de Deus, precisa pregar o Evangelho. O que eu falo precisa ter respaldo na palavra. Então, às vezes, não precisa nem falar, testemunhar, dizer quem você é, mas o que você está sendo, falando ali, vai falar de Deus. Lá na escola,
se você não participa de algumas coisas que não enfatiza, que não edifica, as pessoas vão ver a diferença. Isso é adoração, adora a Deus. Então, aquilo que começa no espaço litúrgico precisa avançar em todos os lados, aspectos e dias na nossa vida. Então, amados, essa questão da música, em que a gente acaba falando de adoração, acaba gastando muito tempo na música, né? Essa parte melódica, né, da adoração. Mas a música, ela é uma maneira especial de pregar a palavra. Já muitos historiadores, né, declararam, professores de história, declararam no passado que, por exemplo, os cânticos de Martim Lutero, eles tiveram igual ou maior valor na disseminação da reforma protestante do que os escritos teológicos. Porque, queridos, às vezes você prega para uma igreja, 50, 100 pessoas vão ouvir, né? Mas a música, milhões de pessoas vão ouvir, ela vai ficar aí sendo pregada nas casas, pessoas ouvindo, cantando. E então há até uma pregação que eu vi no YouTube agora, há poucos dias, um pastor dizendo que o pessoal cantou tanto, divulgou e profetizou tanto casa, que agora as pessoas ficam em casa. Então a música é uma pregação. Eu me lembro de uma vez que tem as etapas, e eu não estou aqui criticando, Deus trabalha, né? Tem lá o seu signo, o que ele está falando, o som que está tocando naquela época. Então Deus vai revelar vários levitas, adoradores. E então eu lembro uma época que foi a época da geração que dança. Então todos os cantores falavam de dança. Mas teve a época da chuva e todo mundo falava de chuva, chuva e chuva, e faz chover. Mas também agora, do tempo para cá, teve a época da casa. Eu sou casa, né? Casa, casa. Né? Então, faça morada em mim. E agora nós estamos em casa. Então, a música, ela fala, ela prega, ela revela, né, a vontade de Deus, a palavra. Então, vamos pensar que a música é um instrumento, um canal para divulgar a palavra de Deus, o Evangelho, quem ele é. Então, ter o cuidado de pregar aquilo que, de fato, tem consonância com a palavra viva de Deus. Então, o que a música ensina em nossas igrejas, que doutrina ela propaga no nosso meio? Então, há uma vasta produção musical hoje aí, mas algumas nada ensina. Então, eu sempre estou envolvido com a questão musical da igreja e sempre falei para o pessoal, para as equipes de louvor, olhar a letra, entendeu? O que você está cantando, entendeu? Olhar a letra, porque tem letra que não exalta Deus, tirar aquelas letras humanistas, que tem letra que, como eu falei do choro, faz a pessoa chorar porque está batendo naquilo que ele é, ou está massageando o ego, você é vencedor, vai dar tudo certo e tal, entendeu? Então, eu sei que Deus quer o melhor para nós, mas a música não tem que falar do homem, não tem que exaltar o homem, não é humanista, a música tem que exaltar a Deus. Então, queridos, eu acredito que a adoração, no modo geral, ela é como a chuva. Vou comparar aqui a adoração como a chuva. A chuva não começa no céu. Apesar de a gente ver ela descendo das nuvens, parece que vem do céu, mas a chuva não começou no céu. Ela começa na terra. A água está aqui no rio, está na represa, está em qualquer lugar. E o sol aquece a água, ela evapora. E quando ela chega na atmosfera, e então ela passa por um processo e ela se transforma em chuva, em gotas, e ela volta para a terra, trazendo germinação, produção, brota tudo, fica tudo lindo. Ela traz muita coisa, frutos. A terra precisa da água. Entendeu? A adoração, ela não começa no céu. A adoração começa na terra. E então ela deve ir ao encontro de Deus, que é o dono da adoração, que merece adoração, que recebe adoração. E quando ela encontra o trono da graça de Deus e ele aceita essa adoração, ela volta para mim, para você, ela volta para a terra, agora trazendo cura, trazendo salvação, trazendo um contágio. Ela contagia a muitos. Então, a adoração é isso. Ela começa aqui,
mas ela vai para Deus e ela volta para aqui, trazendo muita bênção, trazendo muita coisa boa. Precisamos entender esse processo da adoração. E que o Senhor, que é o dono da adoração, que merece adoração, seja adorado, seja louvado por mim e por você, hoje e sempre. Amém. Aleluia, pastor, aleluia. Muito, muito poderoso mesmo essa explanação, essa explicação. Muito bom mesmo, viu? Como o pessoal está colocando aí, ótimo exemplo essa questão de começar na terra e voltar para a terra como resposta, né? Como o Senhor diz que as orações dos santos é mandado como respostas, né? Aleluia. Uma grande palavra, viu? Amém. Que o Eterno te abençoe Deus seja ricamente. louvado. Eu recebo, posso. Amém. E muito obrigado por compartilhar essa porção para hoje. Que o Eterno te dê graça, unção, capacitação cada dia mais. Abençoe ricamente, viu? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Queridos, Deus abençoe. Que o Eterno possa multiplicar na tua vida aí. E se você, como foi colocado hoje aqui, ser um adorador de excelência, de natureza e de genética. Em nome de Jesus. Até amanhã. Deus abençoe, pastorzão. Um grande abraço. Amém. Abraço.